foi, podemos dizer, a mais preparada, a mais evoluída que teve aqui da Terra, ela volta para o seu planeta de origem, lá na constelação da Capela, né? Então, eles deram uma contribuição planetária, realizaram a função da evolução do nosso mundo e a maior parte voltou. E aí, aqueles que permaneceram estavam, podemos dizer, em estados ainda de descobrimento, de preparação, de transformação espiritual. E aí o mundo egípcio entrou em estado, podemos dizer, de confusão psíquica, de confusão mediúnica, né? De estado de muitas guerras, de muitas perseguições aos povos vizinhos. E, no caso, diz a lenda que era necessário resgatar toda aquela sabedoria daqueles grandes gênios egípcios que voltaram para o seu mundo de origem, né? E o que essa lenda diz, né? As tradições egípcias em decadência. Então, para preservar essas tradições, foi inventado algo muito interessante. Em vez de deixar registrado no metal, em vez de deixar registrada essa sabedoria na pedra, ou, por exemplo, em papiros, se teve a ideia de preservar através dos vícios humanos, já que os nossos vícios, né, convenhamos, são muito longos, né, são extremamente demorados para serem anulados, né? Então, se pensou em, através do jogo, né, através do vício, se preservar a sabedoria. E aí, quando homens inteligentes, homens que estão voltados para o mundo interior, se encontrassem diante dos jogos, diante das cartas, diriam assim: nossa, aqui tem coisa que está além, aqui tem coisa muito mais significativa. E aí deixaria o jogo e passaria a perceber, olhar para os símbolos e ter então um autoconhecimento, uma descoberta espiritual. Com isso, a mensagem dos grandes do Egito, as mensagens foram preservadas, ou melhor, os 22 arquétipos, né? Mas se nós formos olhar em termos práticos, né, esse tarô que nós temos aqui, o mais antigo, o tarô de Marseille, né, ele foi pintado na era medieval, no século XIV, ou pelos anos 1300 e pouco, né? Ainda há uma tradição muito forte dizendo que foi os albigenses, ou, em outras palavras, os cátharos, que acreditavam na queda espiritual, que acreditavam na evolução espiritual, que acreditavam na purificação e acreditavam no corpo fluídico de Jesus, como também explica o Opus 4 Evangelho de Rustem, foram eles os criadores dessas pinturas, desses 22 arcanos, que pegaram a ideia, as ideias lá do Egito, ou melhor, dessa história que fica no inconsciente coletivo e materializaram nas cartas, né? Então, nós temos aqui o tarô como uma trajetória evolutiva, né? Onde que nós vamos do mais simples ao mais amplo, até a condição de espírito puro. Então, se tudo começou lá na sabedoria divina, que é milenar, né, que é eterna, podemos dizer assim, melhor pronunciando, né, o tarô, então, não é herdado, porque ele é um conhecimento que está no nosso mundo interior, no inconsciente. Então, o tarô não é herdado, mas é como se fosse reencarnado, né? A mensagem divina nada mais fez do que reencarnar nas cartas do tarô, né? Então, o tarô é o livro sagrado de Thoth, o grande Hermes, né? O rei da sabedoria, 3 vezes grande. Não herdado nem transmitido. Ele é um livro, então, renascido. Toda aquela sabedoria que estava escondida, porque os egípcios que ficaram aqui no planeta perderam o contato com as grandes revelações do mundo capelino, então ela agora renasce através das pinturas dos 22 arcanos e renasce de uma forma muito interessante, através da arte. Ora, aqui nós temos
a capa de um livro da editora Pensamento que mostra o tarô do século XIII aqui preservado, né? O antigo tarô de Marseille. Aqueles companheiros que quiserem conhecer, vale a pena adquirir esse livro, né? E o que trata realmente o tarô e o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver sobre numerologia, vamos inclusive fazer exercícios práticos sobre isso, né? Que são os arquétipos da ordem. A numerologia bota em ordem, através do nosso consciente, todo o nosso mundo interior. Nós vamos ver também o alfabeto hebraico, isso vocês poderão estudar em detalhes na apostila em que vocês receberão, com muita alegria. Nós preparamos uma apostila para que vocês pudessem ter um conhecimento bem aprofundado dos 22 arcanos e acompanhado de uma bibliografia extremamente ampla, né? Nós vamos ver também a guematria, né? Que nada mais é do que a transformação das letras em número, e vamos fazer exercícios sobre isso. Nós passaremos pelo estudo da Cabala, falaremos alguma coisa de horóscopo e sobre cromoterapia. Isso tudo está presente nas cartas do tarô. Muito bem. Agora, eu queria dizer para vocês que há muitos livros importantes sobre o tarô, né? E se nós formos falar da tradição, a grande tradição, nós temos do ex-padre católico Eliphas Levi, nós temos o grande médico Papi, que apresentou também vários trabalhos sobre cabala, sobre numerologia e sobre tarô, e um outro genial que consegue unir muito bem o tarô com a numerologia, que é o Mebis, em duas obras muito importantes, Os Arcanos Maiores e uma outra, Os Arcanos Menores. Sobre os arcanos menores, fica aí a expectativa para o nosso segundo curso do tarô, que apresentaremos mais à frente, né? Oxalá isso seja permitido. Mas aqui eu trouxe a capa de um livro para vocês, extremamente importante do tarô. Eu reputo de alta qualidade. Esse trabalho foi publicado pela editora Paulus, uma editora católica, e é escrito anonimamente. Mas, pesquisando em profundidade quem é esse anônimo que escreveu esse livro de mais de quase 700 páginas, nós temos aqui o Valentin Arnolfovich Tromberg, né? E ele, precisamente centrado no século XX, escreveu uma obra incrível. Aqui nós trouxemos a cópia, a foto do original desta obra em francês, né? E ele, por muita humildade e para que a obra não fosse freada, ele se apresenta anonimamente, né? São as pesquisas que revelaram o nome dele. E ele, como um dos maiores intelectuais do século XX, extremamente admirado, colocou um grande homem, um dos maiores teólogos da Igreja do século XX, e inclusive colocado pelo Papa João Paulo II como cardeal, para fazer o prefácio desta obra. Por isso que ela se encontra, está lá na mesa, e nós ampliamos, né, na mesa do Papa João Paulo II, né, que Deus o abençoe, sobre esse trabalho maravilhoso, meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Muito bem, vamos prosseguir aqui. Então, a primeira carta que nós vamos analisar é a carta do louco. Essa carta, amigo, nos representa, né? Depois da nossa queda espiritual, todos ficamos loucos, né? E loucos agora, quanto mais nós conhecemos, nós vamos deixando a ignorância, que é fruto da loucura da queda espiritual, e vamos subindo pela escada evolutiva. E toda vez que a gente precisa interrogar o tarô, precisa fazer exercícios sobre o tarô, meditar sobre o tarô, nós vamos deixando a loucura para trás e vamos adquirindo a sabedoria. Então nós somos loucos caminhando pela estrada primeiro da involução por irresponsabilidade e depois pela determinação evolutiva na escada de volta à casa do Pai. Vamos analisar em detalhes, né?
O louco, então, ele não tem número. Essa é uma carta extraordinária do tarô. Por quê? Porque ele não tem número. Aonde que eu vou colocar ele, né? Em que posição? Ele não tem uma posição, porque não tem número. Então, o que acontece? Ele passeia aprendendo por todos os 21 arcanos. Então, nada mais é do que a carta que nos representa. O nosso objetivo é exercitar em cada uma delas. E aí, assim, o louco vai aprendendo. Então, o que acontece? O louco, então, vagueia ininterruptamente. Viaja, passeia, dança, voluteia, gira, sonda, observa, medita, concentra, olha, percebe, exercita, ora, vigia, entra, sai, etc. Quando pensa que viu, que compreendeu, mais sente necessidade de ver mais, compreender mais, até ser ele mesmo cada arcano, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, toda aquela ignorância, né, e tudo aquilo que estava atrofiado, ele passa a manifestar, a viver plenamente, porque ele foi, voltou, numa grande espiral, num processo imenso de aprendizagem. E aí, quando todos os arcanos estiverem integrados num processo de individualização o mais amplo possível, aí chegaremos à condição de perfeição, a tal perfeição sideral, né? Voltamos às nossas origens. Então, não vê o louco, né, o oráculo como uma roda, mas em círculos nem em círculo fechado, mas em espiral. Então ele vai, volta e cada vez vai subindo mais, vai num processo de crescimento até chegar à perfeição divina, arquétipo por arquétipo. Então a espiral funciona assim, olhem só, né? Primeiro, o ponto inicial da primeira voluta é o que poderíamos imaginar como zero, apesar de não ter o zero lá na carta original do tarô. Seria muito melhor a gente falar o sem número, que é o louco. Essa é a carta inicial, que começa todo o processo da espiral, né? Na primeira voluta, nós temos os números da ordem, os números principais, os principais arquétipos, do 1 ao 9, né? Onde o 9 é o número mais amplo dessa primeira trajetória. Aí nós temos o terceiro ponto inicial da segunda voluta, que nada mais é do que o número 10, né? O número 10, que é a carta da roda da fortuna, começa uma segunda etapa de subida, né? E aí começa então essa segunda voluta, que vai do número 11 ao número 19. Repare que agora a frente de trabalho é o número 1, né? Depois nós temos um ponto inicial da terceira voluta, que é o número 20. Agora nós estamos começando então com o número 2, e o número 2 vai se unir com outros números, né? E aí o número 2 nós temos a carta 20, que é o julgamento. Aí começa a terceira voluta, o 21, o 22 se existisse, né? Que muitos chamam do zero, né? Que é o louco. Mas aí teria o 21, poderíamos imaginar um 22, um 23, um 24. Aí chegaríamos no 30, né? Começaria uma outra etapa. Mas por que o tarô para no 20? Porque aí é um processo de repetição que não ia terminar nunca. É igual a os nossos hexagramas do I Ching, né? Nós temos uma linha Yin, uma linha Yang, se uniram, e aí formou-se os trigramas, os 8 principais trigramas. Os 8 principais trigramas se uniram, formaram nada mais do que os 64 hexagramas. Aí o processo para, porque senão nós vamos ficar repetindo as mesmas situações, né? Então a vida inteligente só nos apresenta a base da nossa reflexão e que não para. Apenas diz assim, aqui está a base, depois você pode continuar cada vez mais vagueando, até encontrar toda a estrutura plena do autoconhecimento. Então, vejam só, se o louco é o primeiro ou o último, não tem a menor importância. Ele não é uma coisa nem outra, e é as duas ao mesmo tempo,
pois sendo uma criatura em perpétuo movimento, dança através das cartas todos os dias, ligando o fim ao princípio, intermitavelmente, né? Ora, então, como o louco ele passa por todas as cartas, ele está fora do jogo e representa o consulente na sua ignorância e busca de saber. Então, o louco, ele fica fora do jogo, a gente coloca ele assim do lado, sabe? É a nossa representação. Aí colocamos, então, o tarô para fazer as perguntas que quiser. E ele fica ali nos representando. Quando nós fizemos o nosso curso do I Ching, vocês lembram que das 50 varetas do I Ching, uma ficava à parte. E nós só usávamos as 49. E aquela que ficava à parte representava o Tao, a sabedoria divina. Ora, esse mesmo padrão se repete no tarô, né? Ali fica a parte, a carta que representa todos nós, na nossa busca de saber, de compreender, e utilizamos as outras 21 cartas do tarô. Então vamos deixar o louco aqui do lado, ele estará sempre presente em todo o nosso estudo. Tudo bem? Muito bem. Então, o que o louco ele representa, né? A saída do filho pródigo da casa do pai. É o processo de involução. Ele ficou louco, olha lá. Ele saiu da casa do pai, né? E também representa um segundo movimento, que é a volta do filho pródigo à casa do pai. Então, nós temos o processo de involução, em que ele fez a loucura da queda, e ficou extremamente louco mesmo, né? Criou a doença do inconsciente, da ignorância, e agora ele começa o processo evolutivo. Então, são 2 movimentos. Mas esses 2 movimentos podemos dividir melhor em 3. Né? O primeiro é a queda espiritual da involução. O segundo é o sofrimento como processo reflexivo e terapêutico, porque não existe redenção ou salvação ou aperfeiçoamento sem derramamento de sangue, né? É necessário dar o sangue para evoluir, né? E o processo regenerativo do retorno, que é a evolução. Então, o louco está ali, ó, presente, ele caiu. Tá? Agora ele começa a evoluir. E para evoluir, para realizar a sua redenção, ele tem que passar pelo processo terapêutico do sofrimento, ou das muitas reencarnações sucessivas. Então, a primeira coisa que também temos que perceber, quem é esse louco, né? Ele tem a polaridade do louco é tanto yin como yang, ou como diz o Livro dos Espíritos, ele tem o potencial por ser espírito masculino ou feminino. E para ele pouco importa reencarnar como masculino ou como feminino. São as perguntas de 200 a 202 do Livro dos Espíritos. Ainda tem a 822 também, que fala a mesma coisa. Então, o espírito ele é em si mesmo um potencial yin e yang. Ele tem as características masculina e feminina. E, no caso, quando ele começa a reencarnar, ele ficou frustrado, dividido, partido. Ora ele vem como masculino, ora ele vem como feminino. Daí lembrar muito bem o Emmanuel que nessa costura da vida, a nossa alma é muito mais bissexual do que possamos imaginar. Ora, então, se vocês olharem também a carta do louco, né, aqui com atenção, repare que ele caminha num plano acidentado. E se ele caminha no plano acidentado, é o plano do antissistema, como explica o professor Pietro Baldi, né? Realmente ele caiu, e caiu aqui no mundo às avessas, complicado, né? Cheio de pedras no caminho, aquilo que a Gênese chama de só vamos colher pedras, né? Abrolhos, espinhos, dificuldades, né? Precisamos arar a terra para limpar todas essas dificuldades. Por isso o plano acidentado do seu caminhar, né?
Também repare que ele está numa veste muito interessante, que é a veste da fantasia, né? Ele se fantasia de louco. Se a gente olhar, é bem assim uma ideia de fantasia. Por quê? Porque a gente vive fugindo de nós mesmos e a gente tem a necessidade de esconder a nossa realidade, quem nós somos. Realmente mostrar a nossa cara de seres rebeldes, né? De seres desobedientes. E aí, no caso, é muito melhor ficar culpando o outro, né? A gente se fantasia para que a responsabilidade seja do outro. E, no caso, até mesmo, no sentido muito mais grave, de Deus. Então, repare que o louco, ele carrega aqui uma sacola. E nessa sacola, nós temos toda a memória do louco, todo o aprendizado através das reencarnações sucessivas, que nós chamaríamos do subconsciente. Aqui é o significado da sacola, né? Realmente ele também tem um cachorrinho aqui o acompanhando, né, como companheiro de estrada, brincando com ele ou incomodando, que são os instintos, né, tão fundamentais. Ele também tem uma alavanca que sustenta o seu mundo do subconsciente, né, e que pega o material para examinar, que é a alavanca da razão. Diz o grande cientista Arquimedes, me deu uma alavanca e eu vou mover o mundo. Então representa a razão. E ele tem um bastão, e esse bastão, repare que está bem desajeitado, em vez de ir na frente, comandando o seu caminhar, está desajeitado, porque representa a intuição. E a intuição é um processo de desenvolvimento muito mais para frente, depois que o homem desenvolver o instinto, depois que ele desenvolver a razão, só depois ele vai desenvolver a intuição num processo mais acima. Então eu convido você, leitora, eu convido você, leitor amigo, da onde? Da obra A Grande Síntese de Pietro Baldi, que no capítulo 2 tem uma mensagem interessantíssima, a intuição. E aí diz que esse órgão é o órgão que nós temos que desenvolver agora, nessa virada do terceiro milênio, que vai ser o órgão fundamental para a nossa caminhada, para deixar de ficar assim, ó, como está aqui no louco, como vocês poderão ver, né? E nós estamos projetando agora de forma bem desajeitada, né? Precisamos ajeitar isso, colocar ele na frente, e ele só vai ficar na frente comandando lá no final desse primeiro movimento, que é na carta número 9 do tarô. Nós vamos ver lá na frente, que aí ele vai poder e saber realmente utilizar a intuição, ou o cajado da intuição. Muito bem. Vamos analisar agora a primeira carta do tarô, o Mago. Mas antes, vamos dar uma pausa para fazer um exercício prático, né? Eu queria trabalhar com vocês um pouquinho de numerologia. Então, eu vou pedir aqui à nossa equipe amiga de apoio que coloque para vocês o exercício prático que vocês receberam no e-mail de vocês, né? Vão lá no e-mail, apanhem lá o exercício prático. Como é que vai ser a nossa parte prática do tarô? Nós vamos trabalhar duas coisas. Durante todo o curso, nós vamos trabalhar algumas coisas de numerologia. Vamos começar a primeira parte de numerologia agora. E depois, lá amanhã, no final da tarde, é que nós vamos fazer também um exercício prático de consulta ao tarô, né? Então, a primeira parte que nós vamos começar agora é da numerologia. O que nós vamos ver? Nós vamos atrás do nosso número, do número que nos representa. Então, nós vamos ver o número da nossa individualidade, o número da influência paterna, o número da influência materna, o número da nossa personalidade. Olha, amigo, a personalidade está escrito aí no finalzinho da tela, tá? E no meio nós temos um coração, que é o número do nosso relacionamento afetivo. Então, nós vamos agora aqui para fazer o primeiro exercício que nós vamos ver, que é o da individualidade, né? Então, como descobrir o seu número de individualidade? Eu vou dar aqui 3 minutinhos para vocês fazerem isso. Ó, vocês vão pegar a data de nascimento de vocês, dia, mês e ano. Vão somar os 3 números.
né? Vai dar um determinado número. E aí vocês vão reduzir esse número para 9. E depois que vocês reduzirem esse número para 9, é o número da individualidade de vocês. O que é o número da individualidade? Do indivíduo, do espírito. É a bagagem que vem de outra encarnação. É aquilo que a gente é mais em essência. Qual a sua característica? Qual a sua função na obra da criação? Repare que esse número, o número do nosso nascimento, ele não foi escolhido por nós, nem por ninguém aqui da Terra, né? Ou poderia dizer assim, foi escolhido por nós sim, até antes de encarnar. Mas aqui na encarnação ele não tem influência, né? Não foi decidido aqui por nenhum homem. Então por isso que a gente pode dizer que ele é um número todo espiritual. Foi a vontade do alto que estabeleceu que nós nasceríamos naquela data. Então somem, reduzam o dia, mês e ano, reduzam até 9 e vocês vão descobrir qual é o número da individualidade de vocês. E este número é só olhar a cartinha do tarô. Qual é a cartinha? É a do mago, é a número 1, é a da papisa, que é a número 2, é a carta da imperatriz, que é a 4, a carta do imperador, a carta da imperatriz, que é a 3, a carta do imperador, que é a 4. 3 minutinhos para o exercício. Oi. Muito bem, tem algumas pessoas, alguns amigos que estão perguntando o que é reduzir até a 9. Vamos supor que você soma o seu dia de nascimento, o mês e o ano, e dê 2057. Bom, um exemplo, 2057. Então você vai somar o 2, o 0 não conta, o 5 e o 7. Então 2 mais 5 dá 7. 7 mais 7, 14. Bom, 14 é maior que 9. Aí você vai reduzir 1 mais 4, 5. Então, nesse exemplo aqui, a carta da individualidade desta pessoa é 5. Ou melhor, o Papa, ou o Hierofante, ou o Sumo Sacerdote. Ok? Obrigado aí pela pergunta aí, né? É bom que esclarece para todo mundo. Olha, ainda continuam alguns amigos, né, com dúvida, né? Então, vamos aqui pro exemplo aqui. Vamos pegar aqui o meu exemplo. 16, é bom que você já fique sabendo a minha data, quem quiser dar presente, estou à disposição, por favor, não esqueça. 16 do 11 de 1957, né? Então, é simples assim, ó, pega a calculadora, né, e soma 16 mais 11 mais 1957, igual... Olha lá, deu 1984. Aí agora vamos somar 1 mais 9 mais 8 mais 4, né? Vamos fazer aqui na calculadorazinha, porque eu estou fazendo a palestra, a gente não pode errar, porque depois todos vocês vão rir de mim. Eu não tenho vergonha de não ter aprendido a tabuada direito. 1 mais 9 mais 8 mais 4, igual a 22. 22. 22 é maior que 9, então eu faço 2 mais 2 igual a 4. Então a minha carta, 4 como é um número menor que 9, a minha carta é a carta da minha individualidade, a quarta número 4. Ou, em outras palavras, é a do imperador. Tudo bem? Que daqui a pouco a gente examina ela. Mas não fiquem preocupados, gente, né? Quem continuar errando muito é a maior prova de que está louco. Desculpa, é brincadeira, mas é verdade mesmo, a gente está meio doidinho mesmo. Então, gente, vamos continuar aqui o nosso trabalho agora. Vamos sair agora daqui da câmara do exercício prático e vamos para a carta número 1, tá? Os nossos amigos da técnica vão colocar ela e vamos para a carta 1 do mago. Muito bem, está aí uma carta de o primeiro grande arcano que o louco deve enfrentar. Olha que carta bonita, né? Como o artista foi genial, que inspiração incrível, né? Então vamos lá. Ela significa, como é a número 1, significa a unidade, o começo da trajetória do louco, né? E isso significa, então, o início, a sua iniciação espiritual.
né? Ela também é representada, isso é muito legal, pelo um grande chapéu. Esse chapéu está na forma do infinito, né, de Lemniscata. E é aí que está o grande segredo dessa carta, é a força divina que comanda tudo, né? No fundo, é como se estivesse dizendo que o personagem está em sintonia com o Pai, o personagem está em sintonia com o alto, com o plano espiritual. É como se dissesse, eu e o Pai somos um, na mensagem de Jesus, que está em João, no capítulo 10, versículo 30. Ou, como diz Carl Gustav Jung, né? O chapéu, ou esse infinito, nada mais é do que a força do si mesmo. E nós somos o ego. Então é a relação do eu divino dentro de nós com o nosso ego, ou da individualidade, que não se divide, que é o nosso mundo interior, espiritual, com a nossa personalidade, que é a nossa máscara. E repare também que ele tem cores maravilhosas, né? O amarelo, e assim nós vamos seguir esse padrão por todos os arcanos, né? Pelos 21 arcanos, o amarelo significa a sabedoria, a gnose, o conhecimento profundo. O azul significa a espiritualidade. O vermelho vai ser estabelecido. Quanto mais excitado, mais energia vital. Quanto o vermelho é mais fraco, menos excitado, é menos energia vital. Então é energia vital que é a energia da vida. Então o vermelho aqui é o símbolo da vida, do sangue, né? E o verde, né, que nós vimos ali tão vivo no chapéu representando o infinito aqui do nosso mago. O verde nada mais é do que a soma de duas cores primárias, o azul e o vermelho, né? E o azul e o vermelho nós temos o verde, e o verde é o símbolo da saúde. Aqui no caso, como é divino, é a saúde plena. Também significa, como nos vai lembrar o espírito Neo Lúcio, através da psicografia abençoada do nosso Chico Xavier, significa o repouso ou a tranquilidade. É lógico que quando a gente tem a saúde plena, a saúde harmonizada, a gente está tranquilo, e nós estamos em repouso. Vamos continuar mais um pouquinho com o mago, né? Ora, então, repare que nós estamos vendo aqui duas coisas importantes. É a relação do céu, do chapéu com o ser humano, né? Do infinito com o ser humano. Então, é essa relação vertical do céu com a terra, né? E nós temos a relação horizontal, porque a gente recebe a mensagem divina, que vem do alto, da vertical, e derramamos para com o próximo, quando a gente passa para ele as mensagens espirituais, passa a nossa mediunidade, ou passa as informações dos trabalhos os mais variados. Toda vez que você faz um trabalho, e esse trabalho é abençoado, você recebeu a inspiração do alto. Então é a vertical. E aí você derrama ele em benefício do próximo, que é o horizontal, né? E aí forma um ritmo perfeito, o ritmo da respiração. Recebe do alto, você inspira, é inspiração, né? E você solicita e derrama para com o próximo, que é a expiração, né? Esse é o grande lema da tábua de Esmeralda, do grande sábio Hermes Trismegisto, que vem sintetizar a sabedoria do Egito para que nada fosse perdido. É o seguinte, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está no alto, para realizar o milagre da unidade, né? Então, como você é um com o Pai, a mensagem desce, ou quando você se sintoniza com o alto, a mensagem desce nessa vertical e se derrama em benefício da coletividade, que é a horizontal. Então, nós estamos vendo aqui o mago, né? Ele está em pé. Já vão projetar aqui a carta do mago para nós e vocês vão poder, então, visualizar bem mais, né? Mas aqui, vocês já podem ver que ele está em pé. Logo, ele está em estado de prontidão, né? Na mesa dele, nós temos aqui o laboratório. É
o que ele precisa realizar. Aí nós temos os trabalhos mais diferentes, trabalhos espirituais, o trabalho na área acadêmica, o trabalho na indústria, o trabalho na agricultura, o trabalho na poesia, na música, na arte, seja lá que trabalho for, né? Então o mago, ele, que nada mais é do que o grande médium, ele está ali para realizar esse trabalho, né? E ele precisa entrar em sintonia por alto. Por isso que nada melhor do que a gente começar um trabalho, seja ele lá qual for, com um pensamento positivo, fazendo a nossa oração, indo em busca do alto para captar, né? Repare que na mão esquerda dele, né, que é influenciada pelo hemisfério direito, que é onde está a zona do espírito, ele tem a varinha para realizar, na sua mão esquerda, que é influenciada pelo hemisfério direito, ele tem a zona da personalidade, da ação dele. E aí ele, com essa varinha, faz uma ação mágica, que é a obra que ele tem que realizar, a Opus Dei, a obra divina, a obra sagrada. E por que nós chamamos de obra divina e sagrada? Porque vem do alto, vem de Deus, né? Já na mão direita dele, ele, que é influenciada pelo hemisfério esquerdo, ele tem uma moeda, e essa moeda é a condição de trabalho. O hemisfério esquerdo influencia o nosso lado direito, que é o lado da personalidade. E a personalidade precisa sobreviver aqui, precisa comer, precisa morar, precisa de recursos, né? E então, ele pode até utilizar a moeda, como nós vemos aí na carta, tem uma moedinha, ó, que está na mão dele. Então, essa moeda é o que escreveu Lucas, né? Digno é o trabalhador do seu salário. Agora, há algo muito interessante, antes de entrarmos na carta 2, é que ele está olhando assim, olha, repare bem, espontaneamente para o lado. Ele não está ali fixo, olhando para a mesa daquilo que ele está executando. É como se ele estivesse executando de forma muito natural e está olhando assim para o lado, de forma muito espontânea, como se estivesse em mística. Como não? Estando em mística, porque ele está em sintonia com o alto. É essa espontaneidade que é a descida espiritual, né? Ele confia nisso, né? Ele está num estado, então, de despreocupação perfeita. É como se estivesse dizendo, as obras que eu faço, não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Então as coisas acontecem de forma espontânea. Como o nosso Chico Xavier, né? Que ficava assim, com a mão tranquilamente, refletindo, de olhos fechados, e a mensagem ia sendo executada. Ele estava em sintonia com a espiritualidade e o trabalho aqui, a obra divina, era executada. Muito bem. Chegamos, então, na carta da sabedoria, ou da papisa, que é a próxima que nós vamos refletir. Mas aí eu vou sugerir a vocês, né, e a equipe aqui técnica tem certeza que concordará também, de 10 minutinhos para a gente levantar, beber uma água, né, ver aí alguma coisa que esteja precisando, e precisamente às 9 horas a gente retorna com a grande papisa, né, a sacerdotisa. Então, gente, voltando, nós nos deparamos aqui com essa carta maravilhosa da papisa, né? Papisa é o nome mais ocidental, seria a carta podemos dizer, da sabedoria, né? Da carta da sacerdotisa. A palavra sacerdotisa, ou sacerdote, é aquele que é dotado da graça divina, né? E olha que há uma coisa muito interessante na coroa dela. Nós temos 3 faixas, ó. Uma faixa aqui que está no chakra coronário, bem em cima, que é a faixa divina. Depois nós temos uma segunda faixa, que é a faixa do verbo, ou a faixa da ação. E depois nós temos a terceira faixa, que é a faixa da concretização, do filho, né? Então nós temos ideia, ação e criação. Então a mensagem vai descer e vai se concretizar aqui no livro da vida, no livro da lei, no livro da sabedoria. Vamos acompanhar um pouquinho melhor, né? Então, primeiro, ela está assentada. Então, ela está em estado de consciência ativo, passivo, né? Ela está atenta, ao mesmo tempo ela está receptiva.
a relação da vertical divina reveladora e a horizontal humana receptora, né? Então ela recebe do alto ideia, ação, criação e derrama no livro para toda a humanidade a sua sabedoria. Repare que ela está numa mudança muito interessante. Se o mago ousa, né, estava em pé, a papisa sabe, está sentada. Olha o processo da tranquilidade, né? Fruto da meditação. Né? Muito bem. Vamos agora para a terceira carta, que é a carta da Imperatriz. Essa carta também mostra um processo de aprendizado incrível. E acompanhe como é que ela se comunica com o alto, né? Com a espiritualidade. Né? Repare, vamos pegar a carta, os amigos aqui da técnica vão projetar ela aqui para a gente, e essa carta, ela tem, primeiro, olha lá, olhe bem, uma coroa, ela tem uma coroa, ela tem um cetro e um escudo. Instrumentos de exercício de poder, coroa, cetro e escudo, são, volto a dizer, instrumentos do exercício do poder, né? Do domínio por autoridade moral, que é representação de uma mulher. E a sua posição é bem feminina, é uma posição yin, né? É de receptividade. Agora, repare que o cetro dela, eu quero dizer que o seu domínio é por autoridade moral, ou ela usa o seu charme, a sua sensualidade para fazer o seu domínio, a sua leveza, a sua, podemos dizer, feminilidade. Repare que o cetro está apontado para as regiões mais baixas do ventre, para as regiões da sexualidade. Ora, então é assim que ela domina, não por imposição, mas ela domina pela meiguice, pelo olhar, podemos dizer assim, e generoso, sem imposição. Bom, ela tem também um globo lá no seu cetro, e esse globo, olha, representa a totalidade cósmica. Agora, como que ele está dividido, né? Vamos lá. Ele tem o ouro, como vocês podem ver, da riqueza, mas a riqueza espiritual, da pureza, que o ouro é o elemento puro, né? Ele tem o ouro da espiritualidade e do valor substancial. No alto, nós temos a cruz, que representa a ética, o sacrifício, a missão. Ora, ela também, se vocês olharem aqui a carta que vai mais uma vez ser projetada, vocês poderão ver que ela tem um escudo. E esse escudo nós temos a presença da águia, que lá nos evangelhos é a figura do João evangelista, né? A águia, o evangelho intuitivo, né? Então a águia é o poder mágico, legitimamente concedido pelo alto, que é a intuição. Reparem que a palavra intuição quer dizer em ti mesmo. Né? Então ela recebe aquilo que Jesus falou para Pedro. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, Pedro, e sim meu Pai que está nos céus, ou no reino de Deus que está dentro de nós, que é a intuição, que quer dizer em ti mesmo. Então o escudo é essa águia, essa intuição. Né? A águia, ela tem um movimento, um voo alto, da evolução de toda a natureza, que é provocada para chegar ao nível da intuição. Ora, se nós estamos fazendo um movimento de fazer a expansão da natureza, da evolução da natureza, nós estamos diante de uma magia sagrada. Essa é a função dela, né? É uma ação libertadora da natureza. Como diz o professor Pietro Baldi, o universo é uma doença passageira no seio da eternidade. O universo também está em processo de transformação. E essa carta mostra que esta águia em movimento, né, que seria a deusa Ísis,
lá do Egito, ou o verbo lá no Evangelho de São João, que é a presença crística, fazendo a revolução ou a transformação da natureza para ela ir se desmaterializando, se fluidificando, né? Então é a subida evolutiva para para o estado originário, de pré-queda, né? E ela também está sentada numa cátedra, essa imperatriz sentada em plena natureza, né? Se vocês olharem para ela, mais uma vez os companheiros vão projetar ela, se vocês olharem, vocês vão ver que essa cátedra onde que ela está sentada lembra muito bem umas asas, né? Repare como parece umas asas, mostrando leveza, mostrando fluidez, né? Então, ela está nesse processo de fazer com que a matéria saia da sua concretude, assim toda a natureza, para mais fluida se movimentar em busca de uma espiritualidade, né? Então, ela está como se fosse brotando, fazendo a natureza se desenvolver da matéria para o vegetal, do vegetal para o animal, para o homem, até chegar à condição espiritual, né? Matéria, energia e espírito. Explica a grande síntese. Seu lugar de direito e missão, então, é esse projeto, né? O projeto que essa é a sua grande missão. É um projeto espiritual, psíquico e natural de desenvolvimento de tudo. Se vocês olharem lá como esse poder desce sobre ela, nós temos aqui duas taças, repare bem. Olha, então nós temos a parte da taça que está emborcada para baixo, que tem em cima a cruz, onde que desce o fluido divino, o fluido cósmico universal, né? As energias espirituais. E a taça que está aberta para cima, que é o que a imperatriz está assim, ó, com as mãos abertas, elevadas, para captar. E aí, com as mãos abertas para captar, a energia começa a descer, vindo do alto, passando por todo o cetro, chegando então ao seu mundo interior, onde ela redistribui isso, fazendo um movimento de evolução de toda a natureza. Muito bem. Chegamos então na carta do imperador. Mas antes de entrarmos na carta do imperador, eu vou fazer aqui uma pergunta aqui para a nossa amiga Valéria, né? Valéria, querida, temos alguma pergunta aí que você acha importante, que não podemos deixar para depois? Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Muitas pessoas elogiando aqui as cartas que estão conseguindo ver em destaque na nossa tela, mas nós não temos, no momento, nenhuma pergunta específica das 3 primeiras cartas que foram apresentadas. Muito bem. Valéria, você acha que não tem pergunta porque não está indo bem? Não, né? Então está todo mundo, você acha que entendendo, porque estão gostando, né, Valéria? Esperamos que sim. Que bom, né? Acumulando as perguntas. Que ótimo, muito bem. Então vamos para a carta do imperador, né? Olha, as duas são seguidas, o imperador e a imperatriz e o imperador, a 3 e a 4, né? Então, olha lá. Aqui a técnica vai mostrar algo muito importante. Aqui, ó. Repare que nós temos 3 cartas muito interessantes. A primeira, a do mago, a segunda, a da papisa, e a terceira, a da imperatriz. E chegamos agora na 4ª carta, que é a do imperador. Como que é esse movimento da primeira carta para a 4ª carta? Olha lá. A primeira é a do ser, ela representa a mística, é a número 1, tanto que ele está assim em estado místico, olhando para o lado, captando aquilo que vem do chapéu. A segunda é a do saber. Se vocês prestarem bem atenção na 2ª carta, ela comeu o livro, né? Olhe bem que ela não está lendo o livro está no seu ventre. E se o livro está no ventre dela, da carta 2, significa que ela comeu o livro. Logo, sabedoria é diferente de cultura, é diferente de erudição. Sabedoria tem a ver com saborear, com fruto da experiência. E a carta 3,
a da imperatriz, representa a magia de transformar toda a natureza. Através do fluxo divino que desce sobre ela, ela então com charme, como sendo a mãe natureza, a natura, né? A mãe natura, ela então, ou aquilo que Francisco chamava de irmã e mãe terra, ela faz a transformação de toda a natureza. E chegamos na carta 4, que é o que nós estamos analisando. E aí como que a gente pode ver ela? Olha lá, ó. Ser da mística, saber da gnose, o poder da magia na 3, é o que torna uma pessoa dotada de autoridade. Então, a carta do imperador representa a autoridade concedida pelo alto para alguém realizar uma função na Terra, uma missão na Terra, né? Então, acompanhemos, né? O imperador não tem espada nem arma. Ele reina pelo cetro, que é a autoridade divina. Um cetro perfeitamente semelhante à imperatriz, né? O cetro com a cruz na sua mão direita que é influenciada pelo hemisfério esquerdo, que é o hemisfério que cuida da personalidade, do mundo da ação, do mundo aqui exterior, né? Então, o cetro com a cruz na mão direita nada mais é do que a ação e a autoridade sobre o mundo externo, mas como ética, sacrifício e missão. Então, ele tem algo para realizar aqui, né? Ele vai realizar algo aqui no mundo externo. Essa autoridade foi dada a ele pelo alto, mas ele vai ter que fazer com ética, com sacrifício e missão. Essa é a função do chefe, do verdadeiro chefe de Estado, né? Ter a sua função de direção com ética, com sacrifício, com missão. Oxalá todos os estados tivessem assim esse compromisso, né? Esse compromisso constitucional. O branco da barba e dos cabelos representa a maturidade, protótipo maior da autoridade, que é o rei de Salém da paz, como nos fala a Bíblia, que é Melquisedeque. Então a barba significa maturidade. Não necessariamente um chefe tem que ter barba e barba branca, mas ele tem que ter aquilo que simboliza a barba branca, que é a maturidade, né? E como um homem maduro, ele deve reger a sua função. Então repare a postura corporal dele, né? Nem de pé, nem sentado como estava a imperatriz, mas encostado. Um dos seus pés está pousado na terra e suas pernas estão cruzadas. Então ele está em posição relaxada, mas de atenção para agir não em nome próprio, mas em nome do Estado, em nome da autoridade que ele recebeu do alto. O imperador renunciou ao repouso, pois não está sentado, né? E por enquanto que você é chefe de Estado, o seu dever é ficar permanentemente atento à necessidade. Aqui, chefe de Estado, podemos imaginar também o chefe de uma empresa, podemos imaginar o chefe de uma família, né? Renunciou a andar, está encostado e com as pernas cruzadas. Quer dizer, ele não quer fazer o que ele deseja, andar para onde ele quer. Ele tem que andar segundo as leis. As leis que representam a missão da sua empresa, a sua constituição ou aquilo que ele deve fazer, por exemplo, em família. Não deve avançar na ofensiva nem recuar em retirada. Ele tem que ficar ali, podemos dizer, o último a largar o seu posto, né? É o comandante do navio, é o último a sair do barco para a defesa de toda a coletividade que ele está gerindo. Está também de sentinela, né? E assim não tem liberdade de movimento. Não é para movimentar como ele deseja, ele se movimenta sempre segundo a vontade do alto. Então é como disse Jesus, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então qual é a função dele? É o guardião. Tem que ser também guardião das leis, daquilo que ele tem que exercer. Então ele o guarda preso ao seu posto. E se ele sair disso, ele perde realmente
aquilo que foi dado para ele como autoridade, estabelecida pelo alto, fruto da sua maturidade. Muito bem, né? A sua mão esquerda, né, que veio do hemisfério direito, que é o hemisfério do espírito imortal, segura o cinto sagrado, de forma bem apertada, né? O que significa isso, né? O cinto, ele está com... esta mão também não está livre. Por quê? Porque está segurando ali o cinto. Sua função é de controlar a energia impulsiva e instintiva. Então, por isso que ele está ali com a mão que é dominada pelo espírito, né? Dominada pelo espírito, segurando o cinto, para dizer assim, olha, nada de ser impulsivo, nada de ser instintivo, né? Um líder não pode ser assim. Ele não pode explodir. Porque senão como que fica o comando da sua nação? Como fica o comando da sua empresa? Como fica o comando da sua família? Então é necessário ele saber se conter, policiar como um grande diplomata, não é? As suas palavras. Ele também tem uma coroa maciça e pesada, né? E essa coroa maciça e pesada, nós vamos projetar a carta mais uma vez, vocês vão ver a diferença da carta dela, da carta da imperatriz para ela. Olhe bem, né? A carta dele, a coroa dele está cheia de espinhos, né? O que mostra aí o sentido maciço, pesado, né? Sinal de legitimidade da missão recebida pelo alto, daí o peso da coroa. Segundo, a sua missão também é pesada, é cheia de espinho, não é fácil ser líder. Muita gente quer, eu quero ser chefe, eu quero ser chefe. Chefe é uma função para o mais evoluído, diz Pietro Baldi no livro maravilhoso chamado Os Problemas Atuais, que, aliás, amigos, vai ser o nosso próximo encontro em junho dos amigos no bate-papo, né? Eu, o Crispim e o Júlio, né? Em junho vamos fazer um bate-papo sobre o livro Problemas Atuais. E nesse livro, Pietro Baldi tem um capítulo sobre o chefe. E esse capítulo maravilhoso mostra, né, que o chefe tem que ser um pouco mais evoluído do que os subalternos, que a sua função é biológica, é função de transformação espiritual. Daí a sua responsabilidade e a necessidade da sua maturidade. O erro do chefe gera uma complicação tremenda no grupo, na coletividade, né? É necessário ele, no máximo possível, evitar o erro. Muito bem. Por fim, nós vemos aqui que o imperador está privado, então, de 3 liberdades naturais. Primeira opinião, né? A opinião dele é como de um cidadão qualquer. Mas como chefe de Estado, a sua opinião tem que ser constitucional. A sua palavra tem que ser madura, tem que ser segura, tem que ser uma palavra de conforto, de orientação, de guia. Ele é guia, diz Pietro Baldi. Ele nada mais é do que o comboio que carrega os vagões. E diz ainda o professor Pietro Baldi, como temos sede desse comboio que nos leva para frente. Precisamos muito de direção, não é isso? Um grupo sem direção é uma balbúrdia. E depois, ele também não tem direito de movimento. O movimento dele tem que ser sempre em favor da coletividade. Muito bem. Vamos para a 5ª carta, que é a carta do Papa. Esse Papa aqui, lá na visão como ela renasceu da sabedoria principal dos egípcios, né, seria o hierofante ou sumo sacerdote. Eu já disse para vocês que o sacerdote é o dotado da graça. O sumo sacerdote, então, é o superdotado da graça divina, da manifestação divina. Muito bem. Vamos beber uma aguinha aqui e vamos para os nossos comentários, né? O sacerdote é aquele que doa a coisa sagrada. Olha lá, ó. E ele está aqui representado num ato de bênção. Ele está abençoando. Ele está abençoando e passando
esta bênção que ele recebe da fonte divina, né? Que vem da espiritualidade, essa bênção, e ele derrama para os acólitos, ou melhor, para os discípulos. Quem são esses acólitos que estão ali ajoelhados, esses discípulos, né? Tem um que está com a mão esquerda, que vem do hemisfério direito, que é o hemisfério espiritual, orando, pedindo, suplicando. E se ele está orando, ele está em estado também para ajudá-lo. Ele está buscando um estado para ajudá-lo no seu sofrimento, no seu trabalho, no seu esforço, né? E tem um outro acólito que está com a mão direita, que vem do hemisfério esquerdo, que é do lado, então, que coordena a ação, a nossa personalidade, recebendo a bênção. Então, ele está com a mão em forma de bênção, em forma receptiva. Para o quê? Para receber iluminação, consolação e libertação. Com isso, nós temos a oração e a bênção, né? Uma dupla corrente ou respiração. A ascendente está expirando, pedindo, solicitando para que o alto o traga conforto. E a descendente está inspirando, recebendo do alto bênção e iluminação. Repare que a mão esquerda do sacerdote, que vem do hemisfério direito, logo da zona espiritual, que é a do coração, a do espírito, ela recebe o fluxo espiritual divino, do sangue, das cruzes, né? Aqui os amigos vão projetar aqui essa cruz tão especial aqui do sacerdote, do Papa, e é uma cruz que representa a árvore da vida na Cabala, né? Então, ela está pela mão dele esquerda, que é a mão do coração, que vem do espírito, né? Ele recebe, então, o fluxo espiritual divino, ou o sangue divino, o sangue da aliança, né? Que passa pelas cruzes, que circula internamente pelo corpo, pelos corpos do sumo sacerdote. Então, vem lá do Cristo divino, passa pelo corpo mental, um corpo mental sem forma, ou corpo causal, depois passa pelo corpo mental com forma, ou rupa, né? Que são os pensamentos, depois pelo corpo astral, que nós temos as emoções, depois pelo corpo duplo etérico, que nós temos as sensações, até chegar no corpo físico. E quando chega no corpo físico, ele derrama em forma de bênçãos, né? Então ele recebe do lado do coração, circula essa energia por ele, ele derrama em benefício daqueles que estão esperando bênção, porque fizeram oração, porque solicitaram iluminação. Então vamos repetir, né? Ele recebe o fluxo espiritual divino, esse sangue cósmico das cruzes, que circula internamente pelos corpos do sacerdote, que o faz derramar através da mão direita, que é a mão da ação, que é a mão que está abençoando, sobre os acólitos ou os discípulos, em forma de bênção, que é a ação energética, que é o magnetismo, que é o ectoplasma. Nós temos o exemplo da dança sufi, ou do Dervish. Nós tivemos lá no templo de Merlana, na Turquia, e aí representa ele dançando. Então, o que faz esse sacerdote? Ele dançando, rodopiando, fazendo um movimento de busca, de concentração dessa energia magnética, ele busca do alto e aí derrama em forma de bênçãos para a humanidade. É lindo o templo de Merlana. Quem puder visitar, oh meu Deus, quanta emoção. Muito bem, né? Repare que ele também está cercado, aqui o Papa, né? A carta mais uma vez vai ser projetada, com duas colunas azuis que representam a espiritualidade. Na Cabala, essas cruzes, né, vieram lá da lembrança do templo de Salomão. Quando Salomão mandou construir o templo, ele dedicou cada uma a um dos personagens da Bíblia, a Boaz e a Jaquim, ou a Joaquim, né? Uma coluna representa o rigor, a justiça,
se chama Geburah, ou que tem a ideia de firmeza, que é Marte. A outra representa a misericórdia, a graça, que é Gesed, que representa o planeta da misericórdia, que é Júpiter, da espiritualidade, que é Júpiter. E o que nós podemos aí representar isso de forma mais simples para vocês? Imagine as duas portas de uma igreja, as duas portas laterais. Nós temos uma porta central maior na entrada de uma igreja e duas portas laterais. A porta do lado aqui, quando a gente está de frente para ela, que é do lado esquerdo, nós temos a coluna de Boaz. Você entra por causa da justiça, você entra para se ajustar, você entra para buscar orientação espiritual. Aí você passa pelo altar, pelo centro, e aí passando pelo altar você recebe a bênção divina e sai pela porta do lado, que é a porta da misericórdia. Essas são as duas colunas lá do Templo de Salomão, né? O sacerdote, então, está no meio das duas colunas. Olha só, mais uma vez projetando aqui a carta do Papa, ele está centrado no meio. Ele faz uma ponte de equilíbrio entre a coluna da justiça e a coluna da misericórdia. É como disse Jesus no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. É uma coluna. Logo em seguida, bem-aventurados os misericordiosos. Então é justiça, mas justiça com misericórdia. Porque se só existisse justiça, seria tudo muito frio, com muito rigor. Se só existisse misericórdia, seria tudo muito fraco, muito fluido, né? muito derramado. Então tem que ter um equilíbrio perfeito entre as duas. E ele está nessa zona de conflito, o conflito é que está entre aspas, evidentemente, fazendo a ponte entre a justiça e a misericórdia, entre o rigor e a misericórdia, né? Então essa posição central é o que a Cabala chama da Zefirá Tiferet, que significa a beleza, a harmonia, e que na religião católica, nós temos o Sagrado Coração de Jesus. É o eu divino, que está aqui, olha. Aliás, quando a gente fala assim, olha, prestem atenção, eu te amo, né? Ninguém bota a mão no cérebro para dizer eu te amo, a gente bota a mão aqui na parte central da coluna vertebral central. Nem no coração a gente coloca a mão, é nessa parte central. É aqui que está o Sagrado Coração. É aqui que está a zona da beleza, da harmonia, está essa Tiferet. É ali que está sentado. Então, nessa zona intermediária, o Papa distribuindo a sua bênção que ele recebe de mais alto. Muito bem. O que mais nós temos? Logo, essa é a quinta chaga da cruz, né? Nós temos as chagas dos pés, né? As duas dos pés, as duas da mão, essa é a do coração, onde ele se sacrifica em bênçãos para a humanidade. Aqui eu botei a representação de uma carta diferente da que nós estamos seguindo aqui no nosso estudo, mas que mostra bem lá as colunas de Boaz e a coluna de Jaquim, a coluna da justiça, a coluna da misericórdia, e no centro, comandado aí pelas muitas Zefirotes, né? Os núcleos de vida, essa árvore da vida que é representada na cruz dele. Ó. Tá bem? Vocês podem ver bem a forma daquela cruz. Uma bolinha no centro, duas aqui embaixo, mais duas aqui, né? Significando que a mensagem está descendo, a vibração está descendo de mais alto. Vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Repare também que o Papa, e nós mais uma vez vamos projetar aqui a carta dele, nós temos também a tiara tríplice na cabeça dele, né? Cheia de pedras preciosas, né? Descendo da parte divina para a ação e da ação para a concretização, né? Ou do espírito para a energia, da energia para a concretização. Significa, então, essa beleza toda, com tantas pedras preciosas, significa o seu domínio espiritual, psíquico e físico, né? Uma outra coisa também é
o sacrifício entrega nos três planos da vida, no plano espiritual, psíquico e físico. O cetro é da autoridade sacerdotal, diferente da autoridade lá do nosso imperador, né? E o que essas cruzes aqui, essa cruz representa, né? Nós temos aqui a circunferência, que é o lado divino, e nós temos uma vertical e nós temos a horizontal. 3 horizontais, uma vertical. Então, do divino, ele recebe. Na horizontal, é o amor ao próximo. Então, é o amor no reino infra-humano, no reino abaixo do homem, que esse é o reino mineral, vegetal e animal. O amor no reino hominal e o amor no reino espiritual. E a vertical é o amor a Deus, né? É o sopro vital que desce, é a luz divina que desce, é o amor. Então, nós temos, de forma muito bem colocada nessa cruz, 2 grandes movimentos: o horizontal do amor ao próximo e o vertical do amor a Deus. É isso que diz Jesus. Aqui resume todas as leis e os profetas. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Faz isso e viverás. Então o sumo sacerdote vive essa realidade, capta essa energia e se derrama em amor a Deus através da busca da verticalidade. E se derrama em amor ao próximo em todas as instâncias, em todas as dimensões, para realizar o compromisso de não reter o amor, e sim de abençoar. Muito bem. Vamos para uma carta muito significativa, que é a carta do namorado, né? A carta número 6. Esta carta do enamorado é uma carta, como vocês poderão ver, de escolha, né? Uma mão aqui de uma das mulheres está para o coração, a outra está para o ombro. Uma movimenta o coração, o sentimento, né? O amor, a outra movimenta a razão. Os dois caminhos são muito importantes. E quando que a gente escolhe e deve viver o sentimento? Quando a gente deve viver a razão, né? Então, acompanhamos. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, esta carta tem que se ficar bem atento, ver bem e ouvir bem, para fazer a escolha correta. E o jovem, esse jovem está de vestido curto, né? Por quê? Por que o vestido dele está curto? Porque aqui nós temos um simbolismo do caminho do meio. Ele não é atrasado, porque ele já tem a capacidade de escolher. Repare que só o reino nominal pode escolher, não é isso? Os outros reinos estão muito presos à ordenança da lei, né? A obrigatoriedade, ao determinismo. O reino nominal, ele tem o livre-arbítrio, mas ele ainda não sabe escolher com precisão. Por isso que as suas vestes ainda estão curtas. Ele vai precisar desenvolver essas vestes até chegar ao nível mais alto, lá do eremita, na carta número 9. Né? Então, ele está a meio caminho evolutivo. Ora, e aí vem o discernimento, né? A mão direita está segurando um cinto. Repare, se a mão direita e ela vem do hemisfério esquerdo, que é então a zona da personalidade, aqui no mundo ele tem que estar ali bem atento, segurando o cinto. Por quê? Porque ele busca manter sob controle a sua natureza instintiva e impulsiva. Eu não posso escolher por impulso, eu não posso escolher por instinto, eu tenho que escolher baseado na razão, no sentimento, na intuição. O lugar que ele pisa é um terreno todo amarelo. Vamos aqui projetar mais uma vez a carta que vocês vão ver. Logo, é uma situação, quero dizer aqui para vocês, de quê? De conhecimento. O amarelo significa a gnose. E se eu não tiver conhecimento, a verdadeira sabedoria, eu não sei escolher direito. Né? Aí nós temos duas mulheres, né? A que está do lado esquerdo,
está com a mão no coração. A que está do lado direito está com a mão na razão, né? Mas aqui há a presença de um quarto fator muito importante, que é o Cupido, com a sua flecha, né? O alvo da flecha. O Cupido aqui é um anjinho, ou nada mais significa do que a presença do alto. Aqui está numa visão artística, né? Significa a presença angélica ou a presença do alto. E a presença do alto não manifesta um impulso de escolha, ela apresenta uma lei de determinação. O alto não escolhe, o alto apresenta a lei estabelecida. E ele emite a sua flecha, que nada mais é do que a função da lei, né? Como a lei é, como a lei age, como a lei atua, né? E aí o homem aqui no centro, que tem a função da escolha de discernir, ele tem que escolher uma coisa ou outra, né? E a melhor forma dele escolher não é o que ele quer. A melhor forma dele escolher é o que a lei quer, é o que Deus quer, é o que a vida quer, né? Então, para que a vontade dele seja ajustada com a lei, aí a sua escolha é correta. Ele vai fazer bom uso do seu livre-arbítrio, porque ele vai colocar, como diz Francisco de Assis, a sua, podemos dizer assim, a sua vontade como propriedade divina. Olha que lindo que o Francisco falou. A sua vontade será propriedade divina. O que ele vai fazer é o que o alto deseja, né? Então, como está no livro Cântico, dos Cânticos no Antigo Testamento, em que a amada fala para o amado lá nesse belo livro de Salomão: eu estou ferida, doente, diz a Bíblia de Jerusalém, pelo amor, ou de amor. É muito bom quando a gente fica doente ou tomado, podemos dizer assim, apaixonado pelo lado divino, porque aí em sintonia com ele nós vamos fazer a melhor escolha, a escolha acertada. Ora, então repare que aqui, através da evolução, nós vamos fazendo determinadas escolhas, né? No nível da sexualidade, como diz Freud, né, existe o homem sexual, em que ele vai fazer a sua escolha sexual, né? Ou, se quisermos num outro plano, no plano da economia, aí diz Marx, que escolha que eu vou querer? Vai ser o capitalismo ou o socialismo, né? Também nós temos em Adri o homem potestate, o homem do poder, que escolha que eu quero. O meu poder será como o da imperatriz, que domina com suavidade, ou do imperador, que domina pela autoridade, pela disciplina. Ou, como diz Jung, nós temos o homem religioso. Que escolha que ele faz? A religião institucional ou a religião da espiritualidade, né? Ou a espiritualizante. Diz o nosso Emmanuel, no prefácio do livro Nosso Lar, de André Luiz, que nós precisamos muito do espiritismo, muito do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então tem muitas pessoas que ficam aí lutando e fazendo escolhas. Eu vou ser católico, protestante, budista, espírita e tal, né? Mas quando o mais importante também, diz o Carl Gustav Jung, é encontrarmos o si mesmo, eu divino dentro de nós, para, mais do que a instituição, buscarmos a fonte originária do reino de Deus, que é a espiritualidade. Então, assim, o homem vai tendo que fazer as suas escolhas. Essa é a carta do namorado. E essa carta do namorado não é necessariamente só o namorado, assim, no sentido afetivo, né, como muitas pessoas queriam, né, de um companheiro ou uma companheira na vida, né? Está na escolha certa, né? E a gente fica namorando determinadas coisas, né? Puxa, eu vinha namorando um tempão essa televisão, eu vinha namorando um tempão esse cargo, eu vinha namorando um tempão esse carro, né? Muito bem. Agora, aquilo que você está namorando, que você quer escolher é o melhor, está em sintonia com a lei, é a vontade do alto, então a nossa melhor escolha tem que ser segundo a vontade do alto. Muito bem. Essa é a escolha certa. Vamos para a carta número 7, que é a carta do carro, né? Aqui eu já quero lembrar vocês que o carro nada mais é do que o destino, né?
Quando você entra num carro, vamos beber aqui uma aguinha. Quando você entra no carro, você entra para ir para algum lugar. Ninguém entra no carro lá para ficar parado, né? Você entra no carro porque tem uma direção para seguir, né? Isso significa o destino, para onde você quer ir. Muito bem. Hoje nós temos o GPS, a gente estabelece e vai. Agora repare que não é o carro que escolhe para onde eu vou. Eu é que escolho para onde eu quero ir. Infelizmente, muitos são levados pela vida, né? E como diz lá o samba do nosso querido Zeca Pagodinho, né? Tão bem interpretado por ele, né? Deixa a vida me levar. Será que essa é a melhor atitude do homem consciente, né? No mundo da música, no mundo da alegria, da descontração, é uma beleza. Mas no nosso mundo aqui, da construção de valores, não pode ser assim. Aonde está a minha participação, a minha consciência no processo de escolha? Eu tenho que levar, então, o meu carro, o carro do meu destino, para onde eu desejo. E o que é o melhor? Eu não posso ser levado aí no caso, destrambelhadamente pelos animais, instintivamente, que apresentam forças diferentes, né? Eu tenho que ter o comando dessa minha carruagem. É lógico que aqui o carro está em carruagem, porque no século XIII o melhor carro que tinha era a carruagem, né? Hoje nós teríamos aqui um meio de viagem, né? Para o destino muito de outra representação. Muito bem. Então o carro, ele representa o homem lá em cima dirigindo, que é o triunfador das tentações. Não são os animais que nos dirigem. E quando eu venço a tentação, diz a carta de Tiago, bem-aventurado o que vence a tentação, porque receberá a coroa da vida. Então, ao vencer a tentação e eu ir para onde eu devo ir, eu encontro a vitória com V maiúsculo, né? E quando eu quero fazer o contrário, sou arrogante e quero caminhar pela minha cabeça, do meu jeito, aí essa vitória é com V minúsculo, porque é aparentemente vitorioso. Já já ele vai cair no precipício, vai ter uma roda quebrada e não vai chegar à sua determinação. Repare, bem aqui na carta número 7, que os nossos amigos vão projetar, olhe bem como esta carta é muito parecida com esse desenho que eu coloquei aqui, pintado por Giotto, como está na nossa transparência, que é Francisco de Assis em Rivo Torto, onde nós tivemos a bênção também de uma visita. Francisco em Rivo Torto, de madrugada, passando pelo carro, com um carro por cima dos frades e mostrando toda a magnificência divina, como se estivesse dizendo assim, nós temos que elevar o nosso destino, voar com o nosso destino, usar o nosso destino, a direção do nosso destino não é para a terra, não é para o mundo da materialidade, o nosso destino tem que estar apontado, a nossa direção tem que ser para o alto. E os frades ficaram encantados com a elevação, com a força espiritual de Francisco de Assis, bem lá no início da missão dele, quando ele ainda se encontrava em Rivo Torto, antes de definitivamente ir morar na Porciúncula. Muito bem. O animal, diz Carl Gustav Jung, o animal representa um instinto, é a proibição. E o homem é homem porque vence os instintos animais. Então, vamos mais uma vez projetar essa carta. Olha o que os animais aqui representam. O instinto e a proibição. A proibição de você não mandar no seu destino, não mandar na sua vida. E o homem é homem, ele só atinge a estatura hominal verdadeiramente quando ele vence os instintos animais. E repare que também, olhando essa carta, essa carruagem tem um dossel. O dossel é o teto da igreja, é o teto do templo de Salomão, é o teto de todos os templos, que nada mais é do que a proteção divina. Então, quando você dirige o carro na direção certa, a proteção está ali cuidando de você. E quando você não dirige, a proteção também está ali, só que aproveitando o processo da dor para te transformar, para te regenerar. Ora, repare também que nós temos
o carro representado aqui onde está o nosso cavaleiro, né, por 4 colunas, né, num quadrado. E o quadrado, diz Carl Gustav Jung, representa a totalidade discriminada das 4 funções psíquicas. Então, nós temos o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição, como está nessa obra maravilhosa de Carl Gustav Jung. Eu sei que vocês, queridos amigos frequentadores do IBS, estão fazendo cursos que estão mostrando como é que ocorre esse desenvolvimento e aí como se encontra, qual é a nossa verdadeira função psíquica e quais são as funções, a nossa função superior e quais são as nossas funções inferiores e como que nós podemos usar essas funções no comando da nossa vida. Para quê? Para poder ter um domínio sobre o nosso carro, sobre o nosso destino, marchar bem e marchar para frente. Parabéns aí ao IBS pela essa iniciativa de colocar um curso assim tão bacana, mostrando como o pensamento que representa o ar, a sensação que representa a terra, a intuição que representa o fogo, o sentimento que representa a água, como que essas forças estão no processo nosso de desenvolvimento espiritual, tão bem representado aqui na carta 7. Se você ainda não pôde fazer o curso, espera a oportunidade para mais na frente fazer, porque realmente é muito bom. Muito bem. Ora, repare também que o nosso cavaleiro, aqui vai projetar mais uma vez a carta 7 para vocês verem, o cavaleiro está aqui com uma couraça. E diz Paulo que a couraça é a armadura de Deus, está na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículos de 13 a 18. Nós tivemos a oportunidade de, numa festa do IBS, fazer essa palestra, a Armadura de Deus. Ela se encontra, então, no YouTube, nas páginas do nosso IBS, como também no meu canal, o canal do YouTube, o canal Jorge Damas Martins. Vale a pena você ir lá e ver essa palestra, mais como estudo do que a beleza das figuras, né? Então, ela representa aqui essa couraça, as 7 atitudes para ficar firme, para ficar em pé, como aqui vocês podem ver que está o cavaleiro no carro, ele está em pé, está em atitude realmente de domínio sobre aquilo que ele deve fazer, segurando as rédeas para dominar os cavalos, os instintos e levar o carro para onde ele deseja. Então ele tem que ter a cinta dos impulsos instintivos, a couraça do coração amoroso, o calçado do isolamento mundano, o escudo do controle emocional, o capacete da fidelidade, a oração da elevação espiritual e a vigilância da prudência. Quando você está cercada de todas essas forças, né, e sob controle, você está com, podemos dizer, com a couraça, a armadura divina. Tá bom. Vamos dar aqui uma paradinha aqui e perguntar para a nossa querida Valéria se nós temos alguma pergunta aí significativa, Valéria, entre tantas, eu acho que sim, não? Boa noite mais uma vez, Jorge. Sim, agora temos várias perguntas e eu vou começar com uma pergunta do Paulo Rangel, que manda para você saudações, e ele vai fazer uma pergunta aqui do início sobre a carta do nascimento da individualidade, se essa carta, além dessa carta, né, que vai reger a vida, se a pessoa vai ter outros arcanos que também vão reger a vida da pessoa ao longo aí da caminhada. E sim, Paulo Rangel, um abração, amigo. Deus te abençoe a sua família. Mas olha só, todas as cartas vão reger a nossa vida. Todas elas, porque são arcanos. São, podemos dizer, tijolinhos básicos de sustentação do todo espiritual, né? Então, todos estão na construção divina no lugar certo. E todas influenciam a nossa vida. Muito bem. Então, faltam 10 minutos aqui para nós chegarmos à nossa conclusão aqui do dia de hoje. É certo, Valéria? É isso? Sim, faltam 10 minutos para acabar hoje. Então eu queria voltar lá àquele exercício nosso prático, para nós irmos para mais uma tarefa, e agora nós vamos ver a influência do Pai na nossa vida. E para a influência do Pai,
nós vamos precisar da certidão de nascimento, por isso que eu vou parar aqui. Vocês vão ver como é o nome, vocês vão ter que buscar, isso vai ser um exercício de casa. Ah, vocês achavam que não ia ter exercício de casa, vai ter. Então vocês vão ter que procurar o nome do papai de vocês, né? O nome do pai, né? E este nome, e para fazer o seguinte exercício, para descobrir a influência paterna. Olha, eu vou deixar aqui, porque vocês receberam a seguinte informação. Ó, eu estou trazendo aqui a gematria, as letras transformadas em números. Cada letra tem um peso. Olha lá, o A é 1, o B é 2, indo mais na frente o K é 10, olha lá, olha. O R é 80, né? E assim nós temos o Z é 400, eu não vou ficar lendo todos, né? Aí vocês receberam esta informação por e-mail, no e-mail de vocês. E aí nós temos esse gráfico, essa tabela, tirada do livro maravilhoso, A Sorte Revelada pelo Horóscopo Cabalístico, da editora Pensamento, do nosso grande Francisco Valdomiro Lores, um dos maiores espíritas de todos os tempos, né? Conhecedor de mais de 140 idiomas, autor de livros sobre quiromancia, autor de livros sobre cabala. Nós utilizamos o Francisco Valdomiro Lores demais aqui no nosso livro, autor de livros sobre cura, sobre ervas medicinais. Olha, um gênio. Mais de 120 obras abençoadas entre as suas traduções e comentários. Então, vocês vão ficar com essa tabela aí. E aí, qual vai ser o exercício que, com calma, vocês vão fazer em casa? Vocês vão pegar as letras do nome do pai de vocês, o nome completo, e vão transformar, olha lá, ó, a letra em número. E depois vão somar todos os números, né? Se o pai de vocês chama Alberto, ó, o A vale 1, né? Aí vamos para o L, olha lá. O L vale 20, então fica 1 mais 20. Alberto, aí vem o B vale 2, aí vamos somando, né? 1 mais 20 mais 2, aí vai dar um número final. Esse número final vocês vão fazer uma redução igualzinho como fizemos da outra vez, indo para 9, entre 1 e 9. E esse vai ser o número da influência paterna que todos nós recebemos e que é muito significativo. Alguém poderá dizer, na minha certidão não tem o nome paterno, eu não sei o nome do meu pai, o meu pai não influenciou, nesse caso, significativamente a minha vida. Não é que se ele faleceu, influenciou sim, porque não é porque faleceu que não continua influenciando do lado de lá. Né? Mas na certidão não consta, eu não sei que é meu pai. Pode acontecer coisas assim. No entanto, então não faça. Ali vai ficar sem a influência, vai ficar zerado, tá bem? Então vamos fazer esse exercício em casa, com calma, relaxadamente, e descobrir uma das grandes influências da nossa vida, que vem através da hereditariedade paterna, e não só da hereditariedade, mas também da influência dele na nossa formação. É muito importante. Aí nós vamos descobrir o segundo número da grande cruz do nosso desenvolvimento na atual encarnação. Tá bem? Valéria, temos mais alguma coisa para comentar? Jorge, temos muitas perguntas. Eu vou começar fazer mais uma pergunta aqui sobre uma diferença entre a carta do imperador e a carta da imperatriz. Isso. Ambas as cartas possuem um escudo. E aí a pergunta é se esse escudo tem o mesmo significado ou se só é uma coincidência. Não, temos o escudo sim da águia, né? Que é o escudo do movimento, que caminha para a intuição, né? Então aqui nós temos a águia representando, eu como já tinha até citado aqui o João Evangelista como a imagem da águia, e nós vamos ver isso na última carta, lá na 21ª, a João como a águia, o João como a intuição. Então as duas representam o movimento e a intuição, tá bem? E temos uma pergunta aqui sobre a questão do exercício para amanhã, se é o nome, só o primeiro nome do pai, ou tem que ser o nome completo com o sobrenome? O nome completo com o sobrenome, né? O pai inteiro. É o pai inteiro que influencia a nossa vida, o nome inteiro, tá bem? Mais uma perguntinha, dá tempo?
Pode, sim. Ó, Valéria, se precisar eu passo do horário, mas não é bom para os outros, né? Para os nossos amigos que às vezes podem ter estabelecido compromissos. Nós temos uma pergunta sobre a carta 2 da Papisa e a carta 3 da Imperatriz. Qual seria a diferença na questão? São duas cartas, vamos dizer assim, femininas, e aí a pessoa tem uma dúvida se você poderia trazer alguma diferença ali de quais são o que você pode identificar de diferença entre esses dois. Perfeito. São duas cartas maravilhosas. Nós vamos depois fazer uma síntese dela melhor quando nós chegarmos na 11ª carta, lá na frente, que é a carta da força. Mas aqui fica a carta da papisa, ou a carta da sacerdotisa, ou da sabedoria, ela está recebendo uma revelação. Ela recebe, ela come essa revelação, ela experiencia, ela vai fazer a experiência dessa revelação até ser uma realidade dentro dela e se transformar aqui no grande livro da lei, podemos dizer assim, que ela comeu, ela se alimentou. Por isso, gente, que Jesus fala, né? Esse é o pão que é a minha vida, comer, esse é o sangue do meu sangue, beber, né? Então, é viver Cristo. É como disse Pedro, né? Para onde eu vou, Senhor, se tu tens a palavra de vida? Comer Cristo, eu sou o pão da vida, diz ele. Assim, a sacerdotisa, ela pega esse conhecimento que desce do alto, através da representação dessa tríplice coroa, o movimento desce da ideia para a ação, da ação para a criação, ela vivencia e materializa a lei dentro dela, que é o livro da lei. Já a imperatriz, ela apanha esse conhecimento, né? Esse conhecimento e ela age transformando a vida, transformando a natureza, realizando a grande magia de pegar esta vibração ou esse conhecimento, essa experiência, essa sabedoria e colocar em prática em benefício de todos. Jorge, nós temos muitas perguntas de pessoas querendo saber sobre o significado das cores nas cartas. Como são várias, eu acho que poderia ficar a dica, né? Porque a apostila traz isso de forma bem detalhada. Então, de hoje para amanhã, todo mundo recebeu a apostila, né? E pode olhar esses significados. Mas eu posso dar uma palhinha. Então, vamos lá. O amarelo é a gnose, a sabedoria. O azul é a espiritualidade. O vermelho é a vida, a vida em todos os planos, desde o plano mais alto, mental, até o plano físico, né, que no físico é o sangue, né? Nós temos o verde, que representa a saúde, representa o repouso, a tranquilidade. Nós temos o preto, que é a paralisia ou o antissistema, são as forças de paralisação. O branco, que representa a paz, e gradativamente a gente vai indo. Tem uma pergunta muito interessante do Antônio Moraes, que é nosso colega de Brasília. Ele disse que quando ele fez a redução do número dele, o número dele é o 6. E quando você explicou a carta 6 do enamorado, ele quer saber se as características da carta 6 são características que ele tem, então? Eu espero que sim. Ele tem que manifestar essas características, que nada mais é de que ser um especialista em discriminar e saber fazer bem uma escolha. E a sua função, ô Moraes, um abraço para você, é fazer a escolha segundo o alto, né? Caminhe segundo o alto e vai muito bem. O nosso colega Marcos Paulo pode fazer a última pergunta? Então, a última pergunta, vamos ficar com a pergunta do nosso colega aqui de Goiânia, Marcos Paulo, do IBS Goiânia, que ele quer saber o significado das letras AR na carta do carro. AR? Aí eu tenho que pegar a carta do carro aqui mais uma vez. AR na carta. O significado da carta AR na carta do Papa é como fazer a renovação da vida. E no caso de um comando de um carro, como a gente precisa do Detran, né? Aqui para ter o carro, para dirigir, a gente precisa da lei, né? Precisa de uma lei. E aí dizer, você está aprovado, você não está aprovado, né? O AR aqui é um dos elementos da natureza, que é o ar. O elemento ar, que faz com que haja um movimento.
o movimento da vida, né? O impulsionamento da vida. Então, nós temos o elemento terra, fogo, né? Água e o ar, né? E o ar é o movimento que leva para a intuição. Logo, como eu mostrei no caso de São Francisco, algo muito importante, que São Francisco estava naquele carro indo para o alto, né? O ar é a representação da intuição. Aliás, nós estamos entrando agora na era do ar, né? Na era de Aquários, para nos levar para o alto, para a zona da intuição. O nosso destino tem que ser para o caminho da intuição. Volto mais uma vez a lembrá-lo do capítulo 2 da grande síntese de Pietro Baldi, o capítulo sobre a intuição, o novo órgão que temos que desenvolver. Jorge, temos muitas perguntas, mas eu acho que a gente pode deixar Ficaram muitas perguntas para amanhã, a gente pode continuar até por conta do nosso horário. Muito bem. Então eu queria pedir a vocês que façam um exercício, que meditem, que tenham uma boa noite, um bom repouso, né? Obrigado pelo carinho da presença, das perguntas, e peço encarecidamente, né? Antes de dormir, façam uma oração de vocês e não esqueçam de me incluir, bem como todos os amigos colaboradores aqui do IBIS College. Um beijo, uma boa noite.